Muito bem-vindos a mais um episódio de ACR Ave Christus Rex, convosco, Carlos Pinella, e hoje vou abordar um tema que eu acho importantíssimo sensibilizar, digamos. É um tema que eu há uns meses, se calhar o ano passado ainda, pensei até em escrever isto em forma de livro, não é? Não um livro muito grande, mas depois começo a escrever e vi que realmente a minha vocação não é para escritor, digamos. O máximo que ainda consigo escrever são letras e poemas. Agora escrever livros deixo isso para quem tem jeito. Por isso vou usar a vocação que Deus me deu, que é falar. Por isso vou então abordar este tema em formato de podcast e nada mais nada menos do que alcançar santidade em século XXI, no século XXI. O que é que mudou? Podemos olhar, não vamos se calhar olhar tão para trás, mas a partir do Novo Testamento, a nossa fé sempre foi perseguida, não é? Deus Nosso Senhor sempre disse que não há servo maior que o seu mestre, e se acontecer estas coisas ao nosso mestre, também iriam acontecer a nós. E desde o início do cristianismo, neste caso, não é? Cristianismo, sempre houve mártires, sempre houve vícios, sempre houve todas essas coisas que há hoje em dia, mas de facto são-nos apresentadas de uma forma muito diferente. E podemos começar, se calhar um bom exemplo, uma boa base para fazer a comparação, diria que talvez seja a Idade Média. Uma sociedade teocêntrica, onde a influência de Deus e da Santa Igreja era muito influente. Podemos ver que os reinos eram submissos à Santa Igreja, ao Papa, e a lei era a lei de Deus. Os reis reinavam em nome de Deus, conquistavam em nome de Deus e evangelizavam, enviavam missionários. Podemos ver que, se analisarmos a vida de Marquês de Pombal, podemos ver que uma das suas medidas foi substituir o direito canónico por leis humanistas. Então a conclusão que eu tirei daqui foi que, ok, então as leis de Portugal eram literalmente direito canónico? Será? Então, numa sociedade que era teocêntrica, obviamente que já haviam hereges, haviam blasfemos, havia todas essas seitas, não é? Essas pessoas que infelizmente estavam longe da verdade, mas que porém chocavam, não é? Chocavam, e podemos, por exemplo, dar um pequeno exemplo, não é blasfémia nem heresia em si, mas se uma mulher normal, quer dizer normal, novo normal, não é? Porque não é normal, no novo normal de hoje, uma mulher nestes trajes, se andasse assim na rua na Idade Média, era totalmente nem sei o que dizer, não é? Era expulsa, era ofendida, não é? E com razão, não é? As pessoas apontavam o dedo, olha, o que é que estás a fazer? Sai daqui, estás assim vestida, não é? A provocar. As pessoas não admitiam isso. E hoje em dia é o novo normal, e se a gente formos falar alguma coisa, ainda somos nós os maus da fita, não é? Então, de facto, há aqui já uma grande diferença, não é? Tudo isto, a base será sempre a influência da Santa Igreja, não é? A base será sempre essa, porque lá está, heresias sempre houve, pessoas afastadas da fé sempre houve, mas quando há uma influência da Santa Igreja na sociedade, as coisas mudam, não é? Outra coisa que podemos também abordar aqui, esta intro é mais para largar perguntas no ar, provocar meditação, ok? Não vou me estender muito por aqui. É só mesmo para abrir o assunto. Também podemos fazer uma pequena comparação de Santa Inquisição para permissão do pecado, ok? Porque se a gente compararmos o tribunal da Santa Inquisição, em realmente que a jurisdição só ia até aos católicos, não é? Não abrangia fora, mas ainda assim havia um respeito muito maior, e porque as pessoas realmente tinham medo do castigo. Ainda hoje isso acontece, não é? Temos o ato
de contrição e de atrição. De atrição é quando a pessoa se arrepende, não por amor de Deus, mas por medo do inferno. Faz parte da nossa natureza temer o castigo. E meio que já tenho lido por aí, e infelizmente isto acontece. Uma das armadilhas do diabo é precisamente, vamos imaginar que uma pessoa não tem acesso à Santa Missa todos os dias, só consegue ir ao domingo. Então a tendência vai ser sempre quase pecar mais perto de sexta ou sábado, do tipo, vou pecar, mas amanhã já tenho confissão e vou-me confessar e estou safo. Ou seja, o ser humano tem esta natureza de estar sempre com medo do castigo, quer aproveitar a regalia do pecado, mas não quer sofrer o castigo. Então depois tem estes atos de atrição, de realmente não por amor de Deus, mas por medo ao castigo. Ou seja, a Santa Inquisição também, eu acredito, na altura trabalhava assim, a pessoa até podia ter medo, não, ou seja, não querer pecar não por amor de Deus, mas espera aí que se eu pecar depois sou julgado e depois posso ser queimado. Então realmente haver a Santa Inquisição, e lá está, ao final do dia são almas que estão a ser salvas, não quer saber, ok? São almas que estão a ser salvas, é preferível não pecarem por medo do que pecarem, não é? Portanto, é sempre a Santa Igreja a trabalhar na direção de salvar as almas. Depois, em contraste com uma sociedade que tinha a Santa Inquisição, vivemos numa sociedade que permite, e não só, mas também promove e propaga o pecado por tudo o que é sítio. E iremos já analisar isso daqui mais um bocadinho. Vocês já vão ver, neste caso, ouvir. Depois, antes de abordar depois a questão do pecado na sociedade atual, outro assunto que é importante, e lá está, não é definitivamente o que eu vou falar neste podcast, porque isto era se calhar preciso de uns valentes podcasts para falar disto, que é precisamente a crise da Igreja. Okay? Em pleno século XXI, a crise da Igreja é uma coisa que afeta imenso. Ok? E só não digo que é a causa principal porque estão aqui duas causas a fazer o braço de ferro, que é precisamente a crise da Igreja e a influência judaica, né? E neste caso a influência judaica vem a causar a crise da Igreja, mas a influência judaica já tinha começado uns bons séculos antes, mas a Igreja ainda não estava em crise e conseguia ainda fazer um braço de ferro contra o judeu. Mas basicamente, muito resumindo, para aqueles que já sabem o que é que eu vou falar. Para aqueles que não sabem, aconselho-vos a pesquisar então sobre a crise da Igreja e como pesquisar sobre a crise da Igreja. Antes de mais, pesquisem logo a base, Lutero. Esse herege, vamos dizer só assim, herege, para não faltar a caridade. Esse herege que matou imensas almas, é um homicida, não há outra forma de o dizer, e inclusive a sua, portanto também é suicida, que criou o protestantismo. Lá está, não me vou alongar, vão pesquisar Lutero, mas pesquisem sobre fontes seguras. Quando começarem a ler que estão a falar bem, saiam desse site. Depois, Concílio Vaticano II, sem dúvida, têm que pesquisar sobre isso. Há um livro excelente, é o Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Acho que é assim que se chama o livro. Pesquisem também sobre a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, que vão encontrar muitas informações sobre a crise da Igreja. E a influência judaica é fácil. Vão começar, procurem as grandes empresas, procurem Hollywood, quem é que possui os sites e canais de notícias, sites pornográficos, essas porcarias todas, vão ver quem é que são os donos. Porque foi precisamente aí que eu comecei a acordar para a questão do judeuzinho. Vão ver quem é que são os donos e quem é que está-vos a fazer a cabeça todos os dias. E também, se quiserem uma informação breve e concisa para realmente perceber o quão escroques são, vão ao podcast dos meus afilhados, porque eles expõem lá de uma forma muito breve, consistente e sem papas na língua, e de uma forma que é verdade, ou seja, é a perspectiva católica do que é o judeu e o quão parasita é e o quão mal quer para toda a humanidade. Basta ver que o judeu é tão sádico que o próprio judeu, e isto é verdade, o próprio judeu repugna o homossexualismo, mas promove-o porque sabe que vai degenerar a humanidade. Ok? O quão sádico eles são.
E para não falar que são deicidas. Acho que é assim. Pois, provocaram deicídio, portanto são deicidas. Acho que é assim que se diz. Continuando. Vão ver o podcast dos meus afilhados. Depois, antes de partirmos aqui para a questão do pecado, não falar também que o mundo atual atrai o afastamento da igreja. E muito breve vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. Vejamos quem trabalha em retalho e coisas assim. O domingo é sempre o dia que é... como é que eu digo isto? Não é mais pago, é... O dia mais bem pago, exato, o dia mais bem pago é o domingo. E as pessoas até podem, pois, porque o domingo é o dia de estar com a família e tal, então se a pessoa vai sacrificar o domingo vai ganhar mais. Pá, deixem-se tretas. Vocês não percebem o que é que eles querem fazer. A malta vai querer toda trabalhar ao domingo e vai se afastar da Santa Missa. Este é o verdadeiro objetivo. Não há outra explicação. Os feriados é a mesma coisa. E tal, o feriado ganha mais. Claro que há feriados que por mim ficava a trabalhar. O 25 de Abril deixem-me trabalhar e deixem-me sacar o dinheiro. Seus comunas. Agora, trabalhar no Corpus Christi, no dia da Assunção. O dia da Assunção já nem sei se é feriado, se não. Se calhar é, já não me lembro. Não interessa. Feriados religiosos não é para ir trabalhar. Se é feriado, como por exemplo Sexta-feira Santa, se é feriado, é para as pessoas poderem santificar o dia, poderem ir à Santa Missa. Ok? E lá está. Há trabalhos que são dignos de se fazer a domingos e feriados religiosos. Por exemplo, restauração. Nós estamos a permitir que outras pessoas descansem nesse dia. Estamos a servir comida. Ok? Agora, retalho. Uma pessoa não precisa de sair para ir comprar, sei lá, uma mala ou um frigorífico, uma porcaria qualquer. Se calhar um frigorífico até precisava. Mau exemplo. Sei lá, um sofá. Simplesmente, a pessoa não precisa de ir a um centro comercial a um domingo. Nem a um supermercado, que é comida. A pessoa tem 6 dias da semana para ir a um supermercado. E vai a um domingo. Isso é uma organização. Mas isto para dizer o quê? O mundo atual afasta as pessoas da igreja nesse sentido. Toda a agenda. O futebol, por exemplo. Lembro-me que este ano houve um jogo de futebol, se não me engano, acho que era o Benfica. Agora, nem me lembro se era um derby, se não, mas sei que, até acho que era. Um jogo do Benfica, uma Sexta-feira Santa. As pessoas, em vez de estarem em casa a meditar na paixão de Cristo e a não comer carne e tudo mais, não estão num estádio a chamar nomes a um árbitro e a gritar golo e mais não sei o quê. Não estou a dizer que é pecado ir ver futebol, mas força. Para já a culpa é logo das pessoas que organizam o evento. Pá, é Sexta-feira Santa, façam sábado, domingo ou segunda. Poxa, era uma vez. Mas não, tem que ser na Sexta-feira Santa. E mesmo ao domingo. Poxa, jogo de futebol a um domingo. Caraças, pá. O mundo moderno afasta as pessoas na igreja nessas pequenas coisinhas. E depois lá está. Toda a promoção do pecado que agora sim vamos analisar. Ora, o que é que eu fiz aqui? Fiz a lista dos 7 pecados capitais, que é a base, não é? Porque se fôssemos falar do pecado mortal letal, nunca mais saímos daqui, mas acaba por ser quase a mesma coisa. 7 pecados capitais na sociedade moderna e seus precursores. Porquê é que eu decidi fazer esta análise? Porque se vamos falar de como alcançar a santidade no século XXI, temos que conhecer muito bem os nossos inimigos, como é que eles se comportam, como é que eles atacam. A nossa alma, ok, já nem digo o corpo, mas vamos falar, aliás, o corpo e a alma, porque são um só e não são separáveis. O corpo e a alma não são separáveis até certo dia. O corpo e a alma são como um castelo, ok? E nós temos guardas e o demónio anda à nossa volta, não é? Vários vícios, várias tendências, e quando nós estamos mais fortes a dominar um vício, o diabo vai dar a volta e vai tentar ir outro. Portanto, é muito importante nós preservarmos este castelo para que nunca seja dominado, não é? Mas que consigamos sempre guardar este castelo que é a nossa alma. Por isso, preparemos as nossas guardas e aqui vamos nós analisar os 7 pecados capitais. Primeiro, começamos
com a soberba. A soberba é o principal pecado, ou a raiz de todos os outros, já que ela faz parte do pecado original descrito no Gênesis. Como todos sabem, não é? Deus proibiu que Adão e Eva provassem do fruto da árvore do conhecimento. Mas o demónio, não é? Em forma de serpente, tentou os dois, dizendo que se provassem do fruto, seriam semelhantes a Deus. Então, querendo tornar-se independentes, Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência e da soberba. Esta é a base, e acho que é o melhor para a gente começar logo a questão da soberba. E como é que a soberba é tão promovida hoje em dia? Antes de mais, eu acho que atacar logo uma das principais armas do demónio é a questão das redes sociais. As redes sociais podem ser usadas para o bem, não é? Por exemplo, como no meu caso, que tenho que promover um podcast, tenho que promover a minha música, não é? A rede social é um ótimo precursor de publicidade, neste caso dos projetos, mas também é muito mal na questão da soberba. E vocês perguntam-me como. Só do simples facto, não é, de eu conseguir tirar fotos e criar toda uma imagem à minha volta, não é? Estou-me a glorificar, estou a achar que sou melhor que os outros, não é? E a procura do like e da aprovação e meio que também termos uma voz à qual não temos direito, não é? Uma coisa é quando um católico, não é, promove a palavra de Deus, não se está a promover assim, está a espalhar a verdade, e usamos esse meio, como eu estava a dizer, para publicitar algo. Agora, nós vemos imensas vezes pessoas a promoverem-se a si mesmas, totalmente orgulhosas pelas poses, pelas fotos. No caso das meninas, muitas vezes a expor o que não deviam expor, e no caso dos meninos também a expor o que não deviam expor. São todos muito senhores morais, mas depois ao final do dia estão sempre a mostrar nas redes sociais. E eu creio que todos nós já caímos nessa armadilha, se já tivemos redes sociais. Como dizia bem o Sr. Padre G. Maria, ecrãs são altares. E da mesma forma que nós podemos idolatrar os outros, também podemos fazer o culto a nós próprios. Não esquecer, por exemplo, que na doutrina do Anton LaVey, o herege blasfemo, sei lá o que é que vamos ficar por aqui, que escreveu a Bíblia Satânica, nome totalmente blasfemo, a doutrina dele diz claramente que todos nós somos o nosso próprio Deus e que tu tens é que tratar-te bem de ti e... como é que é? De fazer tudo em prol de ti mesmo, basicamente. Então meio que a rede social depois também opera aí, não é? De olhem para mim, eu sou isto, eu sou aquilo, sou muito bom. Depois é aquelas citações que vamos buscar ao Google e achamos que somos o maior da aldeia. Depois, outra questão, cinema, celebridades, criação de uma imagem, como eu estava a falar há bocadinho. O cinema é uma arma muito, muito poderosa, ok? Imagem em movimento acompanhada de áudio é muito poderoso. Eu estou familiarizado com o cinema, eu sei que cheguei só a estudar 2 meses, não foi a escola certa, mas isto para dizer o quê? Que eu, desde há muito que tinha um interesse por esta arte, ok? E estou muito familiarizado, cheguei a ver imensos vídeos de análise e tudo mais, e o cinema é viciante, é contagioso, e tantas vezes que pessoas que aderem a visuais e outras coisas que vêm precisamente nesses filmes, eu posso dizer que ainda hoje, se for preciso, lá está, eu vejo alguma personagem assim, gosto do visual e posso até trazer alguma coisa desse visual, mas uma coisa é, olha, ok, pronto, eu tenho noção do perigo que está ali e passo ao visual, mas muitas vezes não é só o visual, é toda a energia, digamos, da personagem, os vícios e tudo mais, e isso é muito perigoso. E depois lá está, da mesma forma que nós olhamos de baixo para cima para esta personagem que nós vemos que é uau, o que é isto, não é? Porque até num cinema, não é? Um ecrã enorme. Depois também vamos ter essa ilusão de que as outras pessoas também vão olhar assim para nós, de
hum, de criarmos esta imagem, não é? Quase este culto ao eu de olhem para mim. Outra coisa, que é esta questão das redes sociais e do cinema, porque lá está a ideia do cinema, de identificar-nos com uma história de este protagonista é assim assim, identifico-me bué, ou seja, depois cada um de nós, imaginem, vamos dar um exemplo perfeito, o Joker, e tal, o Joker, neste caso de 2019, do Joaquin Phoenix, e tal, coitadinho, a vítima de uma sociedade, também sou bem assim. Mas no entanto temos 100 pessoas no cinema e todas vão achar que são vítimas da sociedade e temos ali 100 protagonistas, cada um na sua cabecinha acha que é o protagonista de toda a história do Mundial, ok? Então depois quanto mais há esta promoção de uma imagem de um protagonista, cada um de nós vai ver esse protagonista em nós próprios, logo nós também vamos achar que somos protagonistas, ok? E mais uma vez criamos esta imagem. Depois o próprio estilo de vida moderno, da questão de impulsividade nas compras, o estímulo, promoções, comprar roupas e tudo mais uma coisa para nos ajudar a criar esta imagem, ok? Porque antigamente, as pessoas usavam praticamente quase toda a mesma roupa, mesmo no final, se calhar, final do século XIX e no século XX, era tudo fato e gravata e pronto, neste caso dos homens, depois as mulheres vestidas e tudo mais, e pouco variava. Hoje em dia cada um tem o seu estilo e somos todos bem diferentes e tudo mais, por favor. E para não falar de outra coisa, que usar fato ou tudo mais, camisa, é uma coisa mais modesta e é sempre, ou seja, fica sempre bem e não sobressai. Quer dizer, hoje em dia sobressai porque as pessoas vestem-se mal, é um ponto. Eu lembro-me quando ia para o trabalho para a Conforama que houve uma altura, pronto, ia de calça, camisa, não aquela camisa de fato, mas aquela camisa mais casual, quase padrão flanela, mas não era de flanela, obviamente que era verão e aquilo, pronto, também flanela no verão. E uma de Chelsea boot e tudo mais. E eu ia normal, né? Uma calça de gangue, uma camisa casual e uma bota. Mas as pessoas, Carlos, vens muito bem vestido. Não. E houve uma vez que eu disse mesmo: eu não tenho culpa das pessoas vestirem-se mal. Eu visto-me normal. Isto não é assim nada de não é? Então, toda esta impulsividade, toda esta promoção de criar uma imagem e tudo mais, e lá está mais uma vez influência do judeu, não é? Temos esse estímulo, essa impulsividade para comprar. Tudo também neste estilo de vida moderno, altamente competitivo, números, lucros, faz com que cada um de nós procure sempre mais, e lá está. Vamos ver aqui outros pecados mais à frente, por exemplo, como a avareza, né, da procura do mais e mais, mas tudo isso já vem acompanhado de uma certa soberba, por nós acharmos que temos direito a mais e mais. Ok? E agora uma mais específica. Temos o lado mau do desenvolvimento científico. Um exemplo que eu dou sempre é o Parque Jurássico. O Parque Jurássico é um ótimo filme para meditar sobre esta questão. Temos a questão do homem que pensa que é Deus, não mete limites morais na sua pesquisa, avança, não é? E tal, o homem nunca viu dinossauros, quer ver dinossauros. E isto é se eles existirem, considerando que o primeiro fóssil de dinossauro foi encontrado num quintal de um judeu, mas pronto. E tal, nunca vimos dinossauros, queremos ver dinossauros, tudo mais, pronto. E o que é que acontece? Caos, mortes e tudo mais, porque não metem um limite moral de realmente se deve ou não fazê-lo. E essa questão também é abordada no filme. Lá o Ian Malcolm, ele manda essa dica de e tal, se Deus separou o homem do dinossauro em 65 milhões de anos, nós sabemos que não foi 65 milhões de anos, mas pronto, se Deus separou o homem do dinossauro, se calhar não era suposto isso estar a acontecer tudo mais. E ele manda ali a dica, ok? E acho que é das poucas cenas que se aproveita no filme. Aliás, o filme em si é bom se nós conseguimos exprimir esta meditação, ok? E acho que não precisa de alongar, vocês conseguem perceber o que eu quero dizer, ok? E depois, lá está, vem essa soberba do homem, espera, eu consigo fazer isto. E claramente conseguimos ver como está a andar a agenda hoje em dia, que o homem não põe limites. O homem simplesmente não põe limites na sua pesquisa, no seu trabalho e quer dominar tudo e todos. Bem, como disse, avareza. Vamos passar agora, então, à avareza. Posso já
esperem aí que eu quero depois fazer outra coisa que eu estava-me a esquecer. Cada pecado capital vou fazer depois uma mini pergunta em relação ao Nosso Senhor, para realmente analisarmos se é de louvar ou não cairmos nestas armadilhas. Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Criador de todas as coisas, veio ao mundo e podia ter tido tudo, podia ter sido rei, chegar aqui e fazer tudo à sua maneira. E de facto fez à sua maneira, mas a sua maneira não era como era a maneira do homem com o pecado original. Deus Nosso Senhor podia ter sido, podia se orgulhar de si mesmo, não é? Por ser perfeito, mas vivia sempre uma vida humilde, porque o contraste com a soberba é a humildade. Então, se Deus Nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, perfeito, e foi sempre humilde, que razão temos nós de sermos orgulhosos das nossas misérias? Fica a pergunta no ar e agora sim, avareza. Um dos precursores que tem que ser já falado da avareza é uma vasta expansão em Forex e outros negócios pirâmide, não é? A armadilha que muitos jovens caem hoje em dia por quererem mais e não quererem trabalhar, porque essa é a base, não é? E tal, trabalhar, pois tipos como o Andrew Tate afastam os homens da verdade, porque o Andrew Tate não é nenhum exemplo a seguir enquanto não se converter. Eu acredito que ele tinha potencial para se converter, porque ele é um homem que está a par da agenda e do mundo atual. Lá está, não sei porque é que ele está a par, porque também já vi uns sinaizinhos com as mãos que ele faz que, pronto, é meio suspeito. Mas o Andrew Tate, enquanto não se converter, não é um homem de se fiar, precisamente também pela questão da avareza, de ele sempre a dizer, eu sempre quis ser rico, nunca perguntei como é que eu ia fazer, mas quero ser rico e acabou. É o homem que não mede meios para alcançar o fim. Ok? E isso é perigosíssimo. Outra questão também que impulsiona tanto a avareza é precisamente programas de televisão e revistas sobre casas e vidas de famosos, não é? E para não falar que isso também vai contra um dos mandamentos, não é? Cobiçar coisas alheias, na questão de olha este rico, tem bué de dinheiro, tem esta casa, tem isto, tem aquilo, e isso vai criar um desejo nas pessoas de também quererem. Se calhar a pessoa até tem já tudo o que precisa e que Deus Nosso Senhor lhe deu, não é? Mas esta pessoa por alguma razão acha que quer mais. De facto, às vezes pode ser necessário uma pessoa ter uma casa maior se tiver muitos filhos e pronto. E lá está, não é pecado nenhum ter uma casa grande, não é? Mas ter esse desejo desordenado de realmente querer mais, não é? Ou de facto, vamos ser sérios, uma coisa que impulsiona isso é o contraste de a oferta do mercado, más condições de vida, não é? Então, por exemplo, no caso de Portugal, em que a pessoa trabalha tão mal e às vezes não é de censurar que a pessoa queira realmente uma vida melhor, porque realmente isto está mesmo muito, muito mal. Mas também é preciso saber medir, não é? Então ok, eu realmente preciso de mais dinheiro, preciso de mais condições, mas também ter pés e cabeça, não é? Se Deus permitir que eu até seja milionário, não é? Com o meu trabalho, ok, muito bem, mas agora, eu quero ser milionário só para ter dinheiro e tudo mais, o dinheiro mata muita gente, ok? O dinheiro per si não é mau, e não estou a dizer aqui que, tal, ser rico é por causa disso, não é? Mas é preciso ter cuidado. E há que ser grato a Deus pelo que temos, mas principalmente pelo que não temos. Vamos mesmo falar do meu caso, para não estar aqui a apontar dedos aos outros. Vamos dizer que Deus não sabe que se eu agora do nada ficasse milionário ia perder a minha alma, basicamente. Então é preferível eu não ter dinheiro, não ter só o necessário, não é? Então é importante nós também estarmos gratos nesse aspecto, porque Deus Nosso Senhor sabe o que faz e é preciso confiar e que seja feita a sua vontade e não a nossa, ok? E hoje em dia vive-se um materialismo enorme, presta-se basicamente um culto aos bens materiais. Quem é que nunca viu aqueles colecionadores nerds têm, por exemplo, casas cheias de coisas de Star Wars e de outros filmes e tudo mais, e estatuetas, chegam ali tipo estatueta de 500 euros que só existem 1000 no mundo, e eu tenho uma. Eu também já fui assim, não tão extremo, mas também já fui assim, portanto sei do que falo. E há ali, ou seja, esta estatuazinha já tem aqui uma grama de pó, tem que limpar e tudo mais, e
E depois isto também cria avareza, não é? Porque a pessoa quer mais e quer isto e quer aquilo, e depois porque a avareza também é um culto ao materialismo, não é? É um culto ao material. Tem mesmo aquelas pessoas que, tenho o carro novo, ou tenho o meu carro, não empresta a ninguém, tenho medo da pessoa estragar, não sei o quê, pá. E quem diz um carro diz outra coisa, não é? Há pessoas que são mesmo apegadas, ok? E não emprestam nada a ninguém e faltam à caridade por causa de uma porcaria do meio material, não é? Um, e eu tenho visto vários exemplos, não vou estar aqui a falar, né? Mas porque lá está, numa sociedade que é anticristã, não é? O bem material é expandido e tem que ser para afastar as pessoas da espiritualidade. Então agarram-se ao bem material, ok? Até mesmo a questão dos computadores e televisão e as especificações desta televisão é 4K e consolas e tudo mais, não é? Então e podemos ver, ok? Podemos ver nos últimos anos que as pessoas têm um apego enorme aos seus bens materiais e que não vão ceder tão facilmente. O material sobrepõe-se sobre a alma, ok? Nos últimos anos as pessoas não se importaram de levar com uma substância que elas não sabiam o que estava lá só para não perderem as suas coisinhas. Porque ir comer fora, ir viajar, ir fazer isto e fazer aquilo, isto meio que também é um culto ao materialismo, porque são coisas materiais, são coisas do mundo, não é? E as pessoas, para não cederem e lutarem, né? Porque já nem estão tão adormecidas, estão tão pegadas ao que têm que realmente valem ver o que quiserem, mas deixem-me continuar com isto, ok? Deixem-me continuar com isto. É muito triste. Às vezes a gente não se pode admirar de ver como é que a sociedade está por causa disto, porque chegamos a um ponto que é só miserável. E ainda não cheguei à luxúria. Quando eu chegar, então é que eu vou ficar a ferver. Continuando. Mais um exemplozinho só para terminar. Pessoas, por exemplo, com o carro, vão andar com o carro e passam num buraco e começam logo a gritar e a reclamar, passam no buraco, a direção agora já não está alinhada e tudo mais. Uma malta com consolas fica, depois perde e partem com uma... É uma miséria. Vou perguntar então, Nosso Senhor, não é? Nosso Senhor que podia ter tido tudo e querer mais e mais e mais, porque, não é? Deus Nosso Senhor quer que o homem o sirva, mas Deus Nosso Senhor não chegou aqui e não obrigou ninguém. Aceitou a cruz. Então nós, que não somos Deus, ainda temos a lata de achar que merecemos mais e mais e mais, quando Deus Nosso Senhor negou o mundo. Pensem sobre isso. Terceiro, a inveja. Este aqui, vou ser sincero, não me vou alongar muito, também não há muito para exprimir, mas mais uma vez acho que a inveja é extremamente promovida por redes sociais, em que todos partilham as suas vidas, as suas conquistas, e há muitas pessoas invejosas do outro lado do ecrã a ver, não é? E também movidos mais uma vez pela soberba, sentem-se feridos, impulsionados para serem melhores, não para si, mas pelos outros. Pessoas que partilham, tenho um carro novo, ou vou de férias, ou isto, a pessoa fica com inveja. E para não falar que há sempre uma cobiça pela vida alheia. Há sempre uma inveja e a pessoa a expor-se, olha, fiz stories, vou aqui, vou ali, e a pessoa com inveja. Estamos a falar só nas redes sociais, pois há N, ou, por exemplo, voltando atrás, quando a pessoa compra uma roupa nova, vai causar inveja no outro. E a inveja, sinceramente, não há muito a falar. Ok, vamos ser sérios, é inveja. Toda a gente sabe o que é. Só por dizer que em século XXI, acho que um dos grandes promotores é mesmo rede social, ou ver a vida dos famosos e ter inveja também, não é? Ou filmes, ou whatever. O meio é outro, mas a inveja, aliás, nenhum bocado muda, mas temos aí a inveja. E acho que, sinceramente, não consigo dar exemplo de Nosso Senhor, porque Nosso Senhor nunca conseguiria sentir inveja, porque não há ninguém que fosse superior a Deus Nosso Senhor. Quarto pecado, ira. Ui, este aqui então é um especial. Na minha ingenuidade, quando comecei-me a converter, eu comecei precisamente com os pecados capitais, e quando faço uma análise vi logo que
A ira era um dos que eu tinha mais problemas e eu hoje percebo porquê, pela questão dos temperamentos. Então, ira, tão bom. Bem, sendo a ira o oposto da paciência, todos os dias somos tentados a perder a calma. Onde? No trabalho. Primeiro caso, no trabalho. Neste estilo de vida tão moderno, em que a pessoa já não trabalha nem no campo, não é? Em que tem uma vida tranquila, nem trabalha numa coisa sua, porque infelizmente as pequenas empresas estão a morrer, não é? Então, mesmo que a pessoa tenha dores de cabeça, é uma coisa sua, não é? Então a pessoa não se vai importar, se importar-se, pronto, é ingrata de Deus ter-lhe dado a possibilidade de ter um negócio próprio. Mas, num trabalho, vamos dar um caso, né, das empresas que nos dão tarefas que são mais, como dizer, de usar a cabecinha, por exemplo, de verificar stocks ou fazer preços ou lidar com coisas, ou seja, todo o stress que nós vamos ter num trabalho de uma coisa que não é nossa, não é? Altamente estressante, é normal que a pessoa vá perder a cabeça, é normal que a pessoa vá se irritar de lidar com reclamações e tudo mais, ok? Ou aqueles trabalhos tipo de call center, ou seja, todos estes trabalhos mais modernos que não haviam há 200 anos, por exemplo. É normal que a pessoa vá perder a paciência, é normal. Não consigo condenar se a pessoa não for católica ou se a pessoa não estiver sensibilizada para alcançar a santidade, a pessoa vai perder a paciência, porque são coisas que ninguém é suposto fazer, ok? Uma coisa, eu tenho uma loja, ok, olha, recebi esta mercadoria, tenho que fazer preços, tenho que confirmar estoques, mas é uma coisa minha. Agora eu estou, tudo bem, lá está, eu troco a minha mão de obra por remuneração, mas ainda assim não é uma coisa natural, não é? A pessoa vai contra a sua vontade fazer aquilo, não é? Claro que é uma oferta nobre para fazer Deus Nosso Senhor, não é? Mas lá está, a volta a dizer, se a pessoa não tiver essa sensibilidade, não consigo. E é triste porque é um meio que eu estou muito familiarizado e vejo as pessoas a perder paciência. Claro que vão perder paciência. Ninguém quer fazer aquilo, ok? Ninguém. Outra questão, trânsito. Quando há filas e tanto carro e tudo mais, as pessoas perdem paciência. Eu, inclusive, também já perdi. Então, nas rotundas que as pessoas não sabem fazer, então eu apito, mas lá está, eu continuo a apitar, mas agora calmamente, porque tem que lutar a pessoa que está a fazer mal a rotunda, não é? Inclusive, já vi polícias a fazer mal a rotunda. Mas neste estilo de vida tão agitado e rotinas, a pessoa sair do trabalho, a voltar do trabalho, a ir para ali e para lá, na estrada, eu não sei quem criou isto, se o judeu quando vê as estradas e caso mais, não sei se a ideia já era isso, mas há ali um aproveitamento para isso acontecer, porque é um ambiente muito propício a haver muita ira e uma enorme falta de paciência, apitar, gritar, enorme, filas, seja em centros comerciais, seja também filas de trânsito. Basicamente, cidades impulsionam ira, impulsionam falta de paciência, tecnologia também, problemas monótonos. Não há, como eu disse antes, não há a vida tranquila do campo. E muitas vezes, impulsionados mais uma vez por Hollywood, por filmes, não é? Perdão, em que há aquelas personagens que são os maiores e quando se irritam conseguem defender tudo e todos e irritam-se e conseguem embelezar a ira. Mas eu aposto que quando estiverem lá em baixo a arder já não é muito bonito, mas pronto, se não se arrependerem. Todos os filmes também, não é? Gostam muito de embelezar ira e não só, não é? E música. Principalmente o rock, metal, tudo o que seja assim música mais agitada é um grande impulsionador da ira. E porquê? Não digo que a música em si vá impulsionar o ato da ira, ok? Mas vai normalizar e de certa forma não acalmar, mas também não é apaziguar, mas é do tipo, por exemplo, a pessoa está irritada e vai ouvir metal e vai deixar a ira prolongar até finalmente se acalmar. Ou seja, não é uma solução digna, porque não vai, ok, estou irritado, vou acabar. Por exemplo, vou rezar um terço, ou vou rezar Nossa Senhora, ou vou rezar Nosso Senhor, ou vou rezar aos santos ou anjos da guarda. Não, vou permitir que esta ira seja
utilizada. Vou aliviar na música, não é? Então é uma falsa solução. E para não falar que hoje em dia também faltam os bons exemplos da paciência. Já não são falados. Ainda há aquela expressão de é preciso paciência de santo. Mas as pessoas já não sabem o que dizem. Falta as pessoas conhecerem realmente quem foram os santos, quem foi Nossa Senhora e o Nosso Senhor. Porque existem maus exemplos de paciência. Como yoga, budismo, etc. Então, peace and love, man. Yeah. Isso é uma falsa solução. Eu gosto que essas pessoas, quando estiverem lá embaixo a arder, já não vão estar assim muito tranquilas, não é verdade? Pois. Então, é preciso ter muito, muito cuidado. Muito cuidado com essas más influências e maus exemplos de paciência. Deus Nosso Senhor, quando lhe foi apresentado à cruz, quando foi torturado, flagelado, coroado com espinhos, pregado, nunca se irritou com ninguém, não gritou com ninguém. Chega ao fim do caminho no Calvário, a ser pregado na cruz, e ainda diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Usemos este belo exemplo para trabalhar a nossa paciência e a nossa resignação. Próximo pecado: luxúria. Ui, agora é que isto vai ser. Bem, luxúria, mais uma vez, sempre foi algo que sempre houve, desde as mais antigas civilizações até os dias de hoje. O que é que mudou? Eu acho que um ponto importante de mencionar, como primeiro, não é já a revolução sexual que craveu anos 60, com a invenção dos contraceptivos, porque aí é logo o impulso, é o que impulsiona, não é, as pessoas a cometer o ato, mas sem o seu propósito, que é a procriação. E lá está, vamos ser sérios, aí já nem há o ato conjugal para ligar o casal, para ver a ligação do amor, não é? Porque é também uma das razões legítimas, é procriar, mas também para criar laços do casal. Desde o momento em que há o contraceptivo, é só a busca do prazer. E outra personagem muito importante também nesta questão foi precisamente o Elvis. Foi um dos músicos que impulsionou, lá está, a música em si impulsionou, mas o Elvis, na altura, um homem agitar-se assim daquela forma, atraiu muita gente. Tanto que ele tinha alcunha de Pelvis Presley, ok? Por causa da anca e tudo mais. E para não falar depois dos trajes que usava, né? O famoso decote masculino, né? Tudo aberto, a ver-se os pelos do peito e tudo mais. E a forma como se apresentava não era modesta, ok? Mesmo quando estava coberto, não era modesta. Muitas vezes era roupa justa, a postura, todo o glamour ali à volta, não era modesto. E isso, desde o momento em que cria o desejo, não é? Neste caso na mulher, já está a contribuir para a luxúria. Temos outro caso do Jim Morrison, que depois supostamente reverteu o efeito, mas não pela melhor razão. O Jim Morrison foi também outro símbolo sexual dos anos 60, em que realmente atraía, neste caso as mulheres, né? Ou então gays também, né? Na altura também já devia haver rebolhos, claro que havia, não é verdade? Só que no caso do Morrison, ele tinha muito aquela imagem, quase como dizia o Ray Manzarek, o teclista, que era o Deus com D pequeno, Dionísio, o Deus do vinho e da festa e tudo mais. E depois, supostamente no final da carreira, o Morrison decidiu engordar e deixar crescer a barba de propósito para afastar as pessoas da sua imagem e aproximá-las da música. Ou seja, não foi para afastar do pecado, porque a vida pecaminosa, ele infelizmente continuou sempre, e pronto, é uma alma que se perdeu. Mas teve essa noção, pelo menos, de não atrair as pessoas pela imagem, mas infelizmente não foi pela melhor razão. Agora, outra questão, moda feminina, com a influência da maçonaria para destruir a igreja. Sabiam que a igreja estava habituada a séculos e séculos de perseguição e martírio, e portanto sabiam que não iam conseguir martirizar a igreja de um momento para o outro. Então eles querem destruir e colapsar, querem basicamente
destruir a sociedade. E para destruir a sociedade, corromper, é isso mesmo, a palavra certa é corromper. Para corromper a sociedade tinham que corromper a mulher. E para corromper a mulher era expor o corpo. E depois a história toda a gente já sabe, não é verdade? Começaram por encurtar as saias e aumentar as mangas, até que a mulher normaliza mostrar os ombros e as perninhas, até quase, pronto, à cintura. E chegámos ao que chegámos hoje em dia, que infelizmente hoje, se for preciso, há mulheres que estão mais vestidas na praia do que na rua. E é uma situação que eu peço a Deus paciência, porque deixa-me mesmo a ferver. No outro dia estava lá no meu local de trabalho, no fórum, e estava a ver lá fora a passar uma preta. Estava literalmente de biquíni. Aquilo, se não era um biquíni, era uma coisa muito parecida. Eram uns calções em biquíni. Eu, graças a Deus, vi ao longe, portanto tive tempo depois de desolhar e não olhar aquilo de perto, mas é nojento. É mesmo nojento. Pobres almas. E peço perdão a Deus por ainda não ter caridade suficiente para ter logo o impulso de rezar por elas, mas, poxa, é nojento. É nojento levarem assim outras almas ao pecado. Porque estas pessoas levam ao pecado. Que eu já fui, literalmente, no trabalho, numa formação, fui apedrejado verbalmente, de quando disse que quando uma mulher é assediada é 50-50 de culpa. 50% da culpa é do homem que olha e cobiça e que infelizmente às vezes viola, mas os outros 50% é culpa da mulher que expõe o corpo e mostra e cria esse desejo no homem. Porque se a mulher cobrir o corpo, muito raramente vai criar esse desejo no homem. Ponto final, parágrafo. Quem não concordar com isto é só atrasado. Continuando. Moda feminina, totalmente. Andar na rua, centros comerciais, é horrível. Literalmente, hoje em dia, uma pessoa quase tem que estar a olhar para o chão. Porque é impossível. É impossível. As montras, e quando são as montras, são lá está, as mulheres que são impulsionadas por essas montras e publicidade a andarem assim. Ok? Filmes onde mostram cenas que infelizmente é o que é e que aquilo é embelezado e a pessoa pensa que aquilo é o normal e é o correto. Ok? Música, não só os videoclipes, mas a própria música. Se eu for falar então da música brasileira, então, como é que aquilo se chama? Não é reggaeton, é o funk brasileiro, então aquilo é nojento. Crianças logo desde pequeninos a fazer twerk e ouvir aquela porcaria. Ou seja, tudo isto per si já é fontes de pornografia, depois temos a pornografia em si. Porque as pessoas nunca se perguntaram como é que aquilo é gratuito. Só isto é tão bom, porque é que é gratuito? Porque, spoiler alert, não é bom. Queima a tua alma e o teu corpo. Mata o corpo. Mata o corpo. Mata a alma. As pessoas perdem a noção do correto. Perdem o amor a si mesmo e aos outros. Um homem que seja totalmente viciado em pornografia, que esteja caído, não sabe falar com uma mulher. Porque não é uma mulher que vê, é um objeto. A mesma coisa que uma mulher, eu não posso falar tanto no caso da mulher porque não sou mulher, não sei, mas uma mulher também, suponho eu, que esteja viciada nisso, vai olhar para um homem e só vê também como um utensílio. E andam sim as pessoas a objetificarem-se umas às outras. Hipócritas. Essas feministas que há e tal direito da mulher, mas depois, se for preciso, são os maiores utensílios que andam aí. Hipócritas e pobres almas. Porque isto mata. Porque isto para um homem é um combate constante. E acreditem que é difícil para um homem. Porque a natureza do homem é mesmo essa, né? Ser estimulado para procriar. O homem procria, é o homem que larga a semente. E quando um homem está sempre constantemente a ser estimulado contra a sua vontade, é um combate constante. Uma das frentes do castelo, como eu estava a dizer há bocado, é essa. Um homem tem que ter muito cuidado com isso. Muito. Nas redes sociais basta aparecer um post, logo as pessoas não têm noção de partilhar as coisas que partilham. Na rua é olhar para o chão. Chega a um ponto que é olhar para o chão. No verão então não há outra volta a dar. No caso da mulher, infelizmente, torna-se mais um instrumento do que propriamente ser tentada. Porque vamos ser sérios. Um homem, tipo aqueles gajos do wrestling, tipo John Cena ou assim, em calções em tronco nu, uma mulher olha para aquilo, pronto, até pode ver os músculos, mas é imodesto, sim. Mas a mulher não vai querer em tentação propriamente
por olhar para um homem tronco nu, e eu já tive a confirmação de mulheres que inclusive iam wrestling e diziam, ok, estão ali a ver, mas não é por isso que vão ficar todas malucas. Agora, uma mulher pode estar toda coberta, mas ter uma roupa justa e o homem já vai cair, já vai olhar. Esta é a verdade, o corpo da mulher é mais atrativo que o do homem. Então, para dizer que a mulher infelizmente torna-se mais instrumento do que propriamente ser tentada. E é muito triste ver isso. É muito triste ver isso. A mulher usada como instrumento. Tristíssimo. Tristíssimo. Pobres mulheres. Depois, outra coisa. Total banalização dos corpos. Tudo isto impulsionado pelo que eu mencionei. Montras, as praias, né? Alguém teve a brilhante ideia de que vamos para a praia e vamos ficar todos nus frente uns aos outros. E torna-se normal. Torna-se normal ao ponto que até em grupos de trabalhos partilham stickers pornográficos. Infelizmente já tive que lidar com isso. É a total banalização dos corpos. E inclusive houve uma pessoa que eu conheço que lhe disse na cara que essa pessoa estava sempre a convidar para ir à praia. Eu disse, houve um dia, não vou. É imodesto e as pessoas estão praticamente nuas ao pé umas das outras. Ficou escandalizada e ainda perguntou se eu vou para a praia de burca. É esta a realidade. As pessoas banalizaram o corpo. Já não o preservam como um templo do Espírito Santo. Já não o preservam só para o casal. Não. O corpo é para mostrar. Depois chegamos ao outro ponto, da pedofilia. Onde as grandes elites, políticos, atores, famosos, são quase todos pedófilos. Então também é de interesse deles promover e propagar a sexualidade e mais, inclusive até nas crianças. Educação sexual nas escolas mata. Uma criança não tem que saber o que é isso. Uma criança não tem que saber o que é um preservativo, o que é sexo, não tem que saber nada disso. Uma criança tem que viver uma infância ingênua e feliz. E depois sim vai ter tempo para lidar com os problemas da vida adulta. E inclusive coisas de adultos. Uma criança não tem que ser estimulada a coisa nenhuma. Como a Organização Mundial da Saúde quer fazer. Logo crianças com 4 e 5 anos saberem o que é masturbação e tudo mais. Porcos nojentos, pá. Porcos nojentos. Caraças, pá. Judeus de uma figa. Ok, caridade. LGBT. Portanto, outro lobby que é... Isso, paneleiragem sempre houve. Ok, não posso estar sempre a usar estes termos. Vou fazer um termo mais sério. Rebelhagem sempre houve. Ok. Só que antes eram julgados. E eram um dedo apontado e diziam, olha, isso está mal. Vais matar a tua alma. Olha, Sodoma e Gomorra, que Deus Nosso Senhor destruiu. Para. Sodomia é uma abominação. Tesouras são abominação. E entre outros, que eu não vou estar aqui a falar, que eu tomei um pequeno almoço há pouco tempo, não quero deitá-lo cá para fora. A LGBT é doença. Literalmente às vezes também. Doença mental e doença física. Ok? Tantos que morreram à pala disso. É um castigo. Morrem e depois as suas almas não estão prontas. E para não falar que há distúrbios mentais. E já foi comprovado. Ok? Ninguém se sente naturalmente homossexual. Ninguém. E depois lá está. É o apogeu da luxúria, porque por muito que façam o ato, nunca vai ser filho. Ou seja, só fazem o ato por prazer. É um dos apogeus da luxúria. Não é? E para não falar dos estabelecimentos que promovem isso, não é? Não só os clubes gays, mas também depois outras coisas para heteros, não é? Infelizmente há muito disso. E depois com a internet é todo um mundo aberto para as pessoas promoverem a luxúria e consumirem. E depois lá está, como é uma coisa carnal e que estimula, arrebenta totalmente os níveis de dopamina. É uma droga, só que é uma droga que está cá dentro e que nós não conseguimos tirar tão facilmente. Outro perigo da luxúria, infelizmente, que são aquelas pessoas que nós devíamos contar mais, mas quando a gente abre os olhos são os que nós contamos menos, que é os médicos e a falsa doutrina da masturbação faz bem, e o sexo e afins. Não, a masturbação não faz bem.
mata a alma, ponto. Vai-te para o inferno. Não faz bem. Deus Nosso Senhor criou o sexo e o prazer sexual para estimular o homem e a mulher a fazê-lo, para procriar. Não para ter prazer sozinho ou só ter prazer. Por isso, é uma falsa doutrina, mas que eu começo a ver, porque eu estou a ter contacto com pessoas que são médicas e que estão na área da saúde, e eu começo a ver que a culpa não é diretamente deles, porque eles são ensinados assim. Se a pessoa é ensinada, olha, isto faz bem, a pessoa vai dizer que aquilo faz bem. Se a pessoa foi ensinada, olha, este medicamento é bom, a pessoa vai dizer, olha, este medicamento é bom. Se a pessoa vai dizer, olha, quando a pessoa tem este problema, tens de receitar A, se tiver este problema, tens de receitar B. Então a pessoa vai ao consultório, se eu digo que tem isto, vai receitar A, se eu digo que tem aquilo, vai receitar B e acabou. A pessoa é ensinada assim. A pessoa, pronto, se calhar limita-se com o que é estudado na universidade e não faz a sua pesquisa. Então a pessoa vai espalhar aquilo. Mas é uma falsa doutrina, que mais uma vez é financiada pelo mesmo de sempre, sinónimo de judeu. E para finalizar aqui, a luxúria, porque isto dava tema se calhar para um podcast e eu não me quero alongar. O OnlyFans. O OnlyFans então é das coisas mais nojentas que existe. Para aqueles que não sabem, é um site onde maioritariamente mulheres criam uma página que tem subscritores que são pagos e as pessoas pagam para lhe ver o corpo. Ok? É que isto não é só pornografia, isto é prostituição. E eu sei porque, pronto, apareceu-me no feed uma vez, já foi há algum tempo, uma chavala que era youtuber, que literalmente diz num vídeo, aquilo apareceu no feed, infelizmente estava tudo, não houve lá nada imodesto. Era ela a falar também num podcast, dizia que faz mais ou menos 60 mil euros por mês com isso. Vejam o ponto a que chegamos de rapazes que estão tão desesperados que pagam, porque reparem, né, na vista mundana, não é? Já conseguem ter acesso gratuito a corpos femininos, mas ainda são tão simples que pagam para ver uma chavala descascada. E a chavala vai-se descascar por dinheiro. Onde é que estão os pais? Será que estão orgulhosos? E onde é que tu vais estar tudo daqui a uns anos? Neste mundo tu até podes estar muito bem, ou não, porque estas pessoas ficam com depressão e, vamos ser sérios, não são verdadeiramente aprovadas pelo que são. O que é que tem para oferecer ao corpo? Como é que uma pessoa se sente quando só oferece o corpo? Quando não consegue oferecer uma conversa? Quando não consegue oferecer o verdadeiro amor, que é um amor que vem de Deus? Se não for assim, não há amor, não há amizade, não há nada. É vazio. Como é que estão estas almas? É uma tristeza. É uma tristeza. E com a luxúria nem sequer vou dar exemplo do Nosso Senhor, porque Deus me livre. Portanto, aqui a meditação fica noutro sítio e vamos deixar a luxúria por aqui, mas posso agradecer aos judeus por esta fantástica promoção de degredo. Agradeço-lhes. Próximo. A gula. Também não é algo que me vá expandir muito, porque acho que é bastante óbvio onde é que a gula atua. Uma publicidade constante de fast food, por exemplo, seja no YouTube, seja na televisão, mesmo na internet em geral, há muita publicidade. Eu lembro-me, por exemplo, dando aqui um exemplo pessoal, há uns anos valentes, eu ia ao Burger King às vezes comprar aqueles nuggets a 1,5€ ou 1€, mas porquê? Porque a publicidade era tanta, o Burger King agora está com isto, então vou lá. Eu não precisava dos nuggets para nada. Eu até pedi passar lá no fórum assim, de olha, eu vou comer isto. Não, eu vou lá de propósito só para ir comer nugget, porque aquilo foi publicitado. E hoje em dia também há uma oferta tão grande e tão variada de comida, os sabores e tudo mais, que as pessoas só... É aquela... Eu acho esta frase do Pular a Cerca fenomenal. Para quem não sabe, o Pular a Cerca é um filme juvenil de DreamWorks, que é um filme que faz parte da minha infância. E está lá uma personagem que diz uma frase, que a frase é brilhante. Neste caso, esta personagem é um guaxinim, ou seja, são animais na perspectiva depois de analisar o homem. E ele diz assim: nós comemos para viver, mas eles vivem para comer. E o filme, parecendo que não, faz uma análise exímia do que é a gula, não é? As pessoas têm tanto tempero, têm tanto acompanhante, claro que pronto, lá está, a comida existe, a gente pode comer, experimentar.
Mas há um desejo incansável da pessoa estar sempre a comer, a comer, a comer e de provar. E a questão é que a pessoa esquece-se que tem de comer para sobreviver e não para provar. E há pessoas que admitem mesmo que são golosas, só depois não vão à raiz da questão e não percebem que as comidas modernas têm substâncias que realmente viciam. Temos, por exemplo, o caso da Coca-Cola. A Coca-Cola tem uma enorme quantidade de açúcar por duas razões, que é para ser docinho e é para esconder o sal que tem lá. A Coca-Cola tem literalmente sal, que é para secar a boca e fazer-te beber ainda mais. Ok? Então, não é só o desejo da pessoa e depois mais uma vez isto está associado também à dopamina e à questão do açúcar e tudo mais, que é uma droga, não é vicia, mas depois a própria comida também tem substâncias ilícitas que viciam. Ok? Porque por muito que o açúcar seja uma coisa viciante per si, ainda disfarça e tal, açúcar. Agora, literalmente ter químicos e tudo mais, por favor, percebem? E outra coisa, plataforma de distribuição, Ubers e essas coisas todas, a Glovo, o que é, isso não só promove preguiça, não é? Mas também promove a gula. Então a pessoa, por exemplo, está em casa, em vez de fazer o que tem, não, olha, vou mandar vir isto e aquilo. É uma promoção da gula a torto e direito. E as pessoas muitas vezes não têm necessidade de comer o que comem, mas só comem por puro prazer. Não estou a dizer para as pessoas não fazerem comidas que não gostem, claro, podem fazer, mas é uma procura inconstante por prazer, até na comida. A única questão aqui da gula, que já falei disto também com um amigo meu, é que a gula, por muito que a pessoa procure só o prazer da comida, a pessoa está sempre a comer e alimenta-se. Por exemplo, no caso do desejo sexual, a pessoa muitas vezes não cumpre o propósito do sexo, que é procriar. Mas na gula, a pessoa acaba sempre por se alimentar. Então é sempre mais complicado de definir. Mas aqui também a doutrina é muito fácil, ok? A doutrina é muito fácil e, segundo Santo Tomás de Aquino, gula, só o simples facto de uma pessoa apresenta-lhe um prato à mesa e a pessoa diz, ai tal, não quer comer, não me apetece, isso é gula, porque automaticamente a pessoa não quer comer aquilo e quer comer outra coisa, ok? E depois, gula torna-se pecado mortal quando realmente a pessoa come muito, ok? Uma coisa é a pessoa ter comido um bocadinho a mais, mas até ficou bem. Não. Agora, quando a pessoa fica mal disposta, vomita, ou até pode causar algum problema, ou assim, aí é pecado mortal porque já está a ir contra o quinto mandamento, está a matar a sua saúde, ok? Então, a gula é preciso ter cuidado. Lá está, é difícil às vezes definir até onde é que foi gula ou não, mas vamos ser sérios. Dá para ver muitas vezes, ok? Não é preciso tu comeres que nem um javali e que ires para o lado para perceber quando estás a ser guloso. Dá para perceber. Apesar de, por exemplo, ok, eu agora agarro em mim e como um frasco inteiro de Nutella com 50 Ferreiras Rocher, como estava a falar com um amigo meu, que a gente descobriu que o Ferrero Rocher é católico. Foi feito e baseado na Nossa Senhora de Lourdes. Ok, então vou rezar um terço, vou comer 56 Ferreiras Rochers, um porque andava em Maria, vou comer Nutella e tudo mais. É pá, por acaso, nem caí para lá nem estou mal disposto. Mas poça, isso não é gula? Comer 56 Ferreiras Rochers de Nutella e tudo mais? Pá, há casos que são pura gula, ok? Poça. Então, acho que um bom senso, e a lei natural, né, que está incutido no homem, dá para perceber muitas vezes quando é que é gula, ok? Dá para perceber. Sinceramente também com a gula não estou a ver como é que consigo dar um bom exemplo com o Nosso Senhor. Talvez podemos imaginar assim Nossa Senhora a fazer as comidas mais humildes, não é? E Nosso Senhor sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, perfeito, criador do céu e da terra, e nunca reclamou com a comida que Nossa Senhora fez humildemente na sua casa, na Terra Santa. Em Nazaré. Não, olha, agora deu um grande bug. Sim, Nazaré, depois Terra Santa e Jerusalém, onde Nazaré faz parte. Olha, se alguém ouvir isto, nos comentários depois esclareçam mais tudo, mas acho que Terra Santa é só Jerusalém. E a casa do Nosso Senhor era de Nazaré. Pois, acho que é. Ok, grande bug. Mas tenho a certeza, aliás, não é, tenho a certeza, é mesmo, é dogma, não é? Se Nosso Senhor nunca pecou, nunca iria reclamar com a mãe por causa de alguma comida. Por isso, se Nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, criador de tudo, perfeito, nunca reclamou com comida,
quem és tu ou quem sou eu para estar a reclamar? Ai, esta comida não gosto, quero ir comer outra. Façam-se homens e façam-se mulheres. Último, preguiça. A preguiça. Tantos impulsionadores. A questão da dopamina, gula, como falei, luxúria, soberba, não é? E hoje em dia, então, vivemos numa sociedade que oferece tanto conforto e boa qualidade de vida. Basta ver, vamos fazer este simples exercício. O cidadão médio, não é? A maior parte das pessoas mesmo, a maior parte das pessoas tem melhores condições de vida do que um rei no século XII. Ok? Tudo bem que um rei tinha todo um reino à sua disposição. Mas eu não estou a imaginar o Dom Afonso Henriques depois de uma batalha chegar a casa, ter um sofá, ir ver Netflix, ver uma cerveja, não é? E depois mandar aí um Uber Eats. Não estou a imaginar isso, não é? Mas hoje em dia qualquer pessoa chega a casa, tem um sofá, tem uma televisãozinha, tem um frigorífico com comida fresca. Ou seja, tudo isto impulsiona a preguiça, não é? Ainda por mais com a agenda a atuar do rendimento de base universal, da pessoa não trabalhar, subsídios e apoios necessários, tudo isto impulsiona a pessoa a não querer fazer nenhum e ter tudo. Ok? E lá está, a televisão, mais uma vez, é um impulsionador da preguiça, porque vai fazer a pessoa estar sentada, sem fazer nada, e assim, há coisas úteis que a gente ainda podemos ver, como por exemplo o filme da Paixão de Cristo, porque sinceramente é das poucas coisas que me vem à cabeça, que é de jeito de ver. Ou então videoclipes do Carlos Spinella, também ouvi dizer que isso é bom. Agora, a questão da Netflix também. Essas plataformas todas, canais de televisão, programas que não interessam a ninguém, é só porcaria. A pessoa está a encher, aliás, nem sequer está a encher, está a esvaziar, está só a queimar neurónio, porque não entra nada. É só porcaria que a pessoa consome. A pessoa não faz favor nenhum a si. E a música é a mesma coisa, a pessoa fica a ouvir música e tudo mais. Os próprios carrinhos, né? Porque uma coisa, agora tenho que ir a Fátima, obviamente não vou a pé, mas hoje em dia se calhar a pessoa também usa o carro para tudo mais alguma coisa. E inclusive eu, quando tirei a carta, eu deixei de andar a pé muitas vezes. Ok? O carro faz falta, sim, claro que sim. Eu agora vou aqui citar uma pessoa, alguns já devem conhecer do outro podcast, o Varg, o tal bacana do black metal que matou o outro, mas ele diz uma coisa que de facto tem razão, que as invenções de ensino geral muitas vezes não fazem o homem melhor, mas pior. Ou seja, o homem não é melhor por ter criado, por exemplo, o homem conseguiu criar um aspirador, mas estás a tornar mais preguiçoso. Aqueles robôs, clica no botãozinho e lá vai o robô a aspirar a casa toda, em vez de estares tu a varrer a casa. E por aí fora. Muitas invenções tornam o homem pior e depois mais preguiçoso. O avanço da tecnologia sem limite moral vai tornar o homem mais incapaz e, consequentemente, mais preguiçoso, porque não vai ter necessidade de fazer nada. Quando receber o dinheirinho para as suas misérias, tem uma casinha, tem a Netflix, tem tudo mais, abre o rabinho a todas as doses da Pfizer que tiver que tomar, abre o rabinho e dá todos os seus dados e todo o seu corpo e chips e tudo mais, vira um cyborg transhumanista, desde que tenha o seu conforto. Não é? Deus Nosso Senhor, quando lhe foi apresentado à cruz, Deus Nosso Senhor ficou: ai, mas já me dói tanto o corpo, estou cansado. Não. Deus Nosso Senhor agarrou na cruz, abraçou a cruz, beijou e carregou. Caiu, mas levantou-se e subiu ao Calvário e deu a vida por todos nós na cruz. Porque sem cruz não há ressurreição. Sem cruz não há glória eterna. E a nossa cruz passa por isto: combater todos estes inimigos. E por isso, depois de termos feito aqui uma breve análise dos 7 pecados capitais, que quase certo que faltou-me dizer muita coisa. Aliás, ainda ontem estava-me a sugerir fazer um podcast para cada pecado capital, o que não era nada má ideia, porque de facto isto dá para exprimir tanta coisa. Mas agora sim, armas contra o modernismo, contra o pecado, contra tudo isto.
a base é sacramentos e sacramentais. Se queremos vencer, temos que estar em Cristo. Temos que estar na Santa Igreja Católica. Na una, santa, católica e apostólica. Se não tivermos aí, estamos tramados. Assistir à Santa Missa de sempre. Receber os sacramentos e os sacramentais. A água benta, o escapulário. Todas essas coisinhas que vêm complementar a nossa fé. Ok? E se querem um caso palpável, eu dou-vos o meu. Se houve duas coisas que realmente... Aliás, a Santa Missa já transforma sempre uma pessoa, as graças que a gente recebe na Santa Missa. Mas vou-me referir agora aos sacramentais. Se houve duas coisas que fizeram realmente uma mudança na minha vida, foi água benta em casa, benzer-me, acordo, fazer oração, benzo-me, saio de casa, benzo-me, entro, benzo-me, sempre. Água benta. Uma maravilha. Outra, consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Monforte. É uma maravilha. Vocês nunca vão estar prontos. Eu não estava. Fiz ali os 33 dias de meditação, oração. Não estava pronto. Mas quando chegou o dia, no meu caso foi 25 de março, festa da Anunciação, quando o Senhor Padre está a benzer as correntes e mete a corrente no pulso, aí sim, estamos prontos para o combate. Isto é uma trela. A nossa mãe, nós oferecemos como escravos e a nossa mãe vai nos proteger como coisa e propriedade sua. Isto é uma trela. E posso-vos garantir que desde a consagração, que graças a Deus, nunca mais fui o mesmo. Graças a Deus. Por mim, sou um miserável e já tinha caído. Mas Nossa Senhora puxa-me e agarra-me e ampara-me. Como eu peço todos os dias, e a nossa mãezinha ouve-nos sempre. Podem ter a certeza disso. Podem ter mesmo a certeza disso. Nossa Senhora não abandona os seus filhos que querem servi-la para melhor servir e amar Nosso Senhor. Porque estar consagrado a Nossa Senhora é estar consagrado a Nosso Senhor. E se não for assim, nem vale a pena terem a corrente no pulso. Tirando isto, uma vida de oração e penitência é essencial. Não basta ser o católico de part-time que vai à missa e sai da missa e acabou, não. É preciso uma vida de oração, porque sem oração não há salvação. Santo Afonso de Maria Ligório tem um livro precisamente sobre isso. Quem não a reza não se salva. A oração é essencial para a salvação, para manter a nossa alma no caminho estreito, porque a porta é estreita e o caminho também será estreito. Por isso, se nós não pedimos as graças e não tivermos esta comunicação constante com Deus, estamos afastados, não é? Uma ótima forma, o Santo Terço, o Santo Rosário, para quem conseguir rezá-lo diariamente, ainda melhor. Mesmo, e digo-vos humildemente, mesmo para aqueles que se distraem, que infelizmente também sofrem desse problema, sempre é tempo que estão a dedicar a Nosso Senhor, Nossa Senhora. Não querendo, e tal, pronto, olha, estou aqui. Não. Fazer o máximo para a gente dar o nosso melhor para tirarmos o máximo proveito do Santo Terço, do Santo Rosário. Se a gente estamos distraídos, oferecemos isso também no final, 3 Ave Marias pelas nossas distrações. Mas vai sempre ajudar. Porque é aquele tempinho que estamos a dizer a Nossa Senhora e ao Nosso Senhor que os amamos e que os queremos servir. Por isso, não larguem o terço. Nossa Senhora disse em Fátima que uma das armas para o final dos tempos, para os últimos combates, seria precisamente o Santo Rosário e a devoção ao seu Imaculado Coração. Por isso, não larguem isso. E penitência é essencial. Não só, mesmo a nível mundano, para a questão física, para contrariar o corpo e a tendência carnal, não é? Seja andar descalço, banhos de água fria, não comer doces, não fazer jejuns. Isso depois cada um vai fazer o melhor que achar. Ok? Agora, é essencial também para pagarmos pelos nossos pecados que cometemos ainda neste mundo
e que só podemos cometer neste, não é? Pelos pecados que cometemos neste mundo, mas também pelo pecado dos outros. Porque se for preciso, se fizermos uma questão de proporção, se calhar somos 1 para 5.000. Ou seja, há um católico para 5.000 ateus, hereges, judeus, budistas. Ou seja, temos 5.000 pessoas a pecar e iam a fazer uma vida de oração e penitência. Então, há que equilibrar a balança e há que oferecer também penitências pelos outros. E isso é uma grande arma contra o modernismo, contra o anticristo. Outra solução: afastar-se das cidades o máximo possível. Não por cobardia, mas mesmo por uma questão da salvação da alma. Ir para o campo está a tornar-se cada vez mais essencial. Soluções a nível mundano. Em casa, não ter TV. Não faz favor nenhum as pessoas terem TV. Se tiverem TV, que seja só para ver a Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa e pouco mais. Agora, ter TV e ver televisão não faz favor a ninguém. Não faz. Ter em conta a agenda judaica, a agenda de 2030, do World Economic Forum, de tudo o que está acontecendo no mundo é essencial de sabermos, para sabermos com o que estamos a lidar. Não fazer daquilo o foco principal e lutar com as armas do mundo, porque é isso que eles querem, manifestações e tudo mais, isso não dá em nada. Rezem o terço, combinem terços públicos e rezem. Agora ir para manifestações lá com o juiz e tudo mais, não vai adiantar nada. Vão lá, meia dúzia de macacos, fazem um bocado de barulho na Avenida da Liberdade, vão para casa e o dia continua e está tudo igual. Portanto, ter em atenção a agenda, mas não fazer disso o foco principal. Evitar centros comerciais sempre que possível. Comprar no comércio local, não é? Lá está, isto é mais a questão a nível mundano. Evitar certas redes sociais e, se as têm por uma questão profissional, não consumir música e filmes, com exceção de conteúdo católico, não é? E quando digo isto, lá está. Não estou a dizer que é pecado ver algum filme ou ouvir alguma música. Há músicas que é pecado ouvir e há filmes que também é pecado ir ver. Mas música e filmes seculares per si podem não ser pecaminosos, mas a santidade é quase como uma corrida de atletismo. Um atleta pode comer um Mac? Pode, mas vai afetar os resultados. Se andarmos a ouvir certo tipo de música e ver filmes, também pode atrasar os resultados. Porque há músicas que o ritmo fica na cabeça. E eu sei do que estou a falar, sou músico. Há músicas que ficam na cabeça. E uma pessoa que procura uma vida de oração muitas vezes está em oração e distrai-se, vem músicas à cabeça, ou vem imagens, ou então há que fazer toda essa filtragem. E esta aqui pode parecer um bocado parva, mas olhar para o chão sempre possível também. Eu, lá no trabalho, a loja onde eu estou está ligeiramente de frente à Calcedónia. E às vezes tenho que ir lá fora buscar água, tenho que levar um balde. Se eu não estiver a olhar para o chão, eu vou olhar para o degredo com 100% de certeza. Com 100% de certeza. Então, muitas vezes estou a andar, não estou de cabeça para baixo, mas olho para o longe, mas para o chão. Porque chegamos a um ponto em que realmente é mesmo perigoso. Por isso, se querem alcançar a santidade no século XXI, primeiro conhecer o inimigo e depois aplicar soluções contra estes inimigos. Rezem o terço. Muitas vezes vou na rua, vou rezar o terço. E rezo porque lá está, tenho de rentabilizar o tempo. Muitas vezes, como rezo o Santo Rosário e Deus Nosso Senhor ainda me dá a oportunidade de ter tempo para rezar o Santo Rosário, há dias que vou na rua a caminhar e rezo o terço. E muitas vezes vejo que há pessoas que olham para a mão e na minha esperança tento sempre, pode ser que sensibilize alguém de ver, este aqui está a rezar o terço. Outro exemplo também, não ir à missa nova, não fazer bem claro que aquilo é perigoso para a alma e explicar de uma forma caridosa.
Mas, aliás, já dizia São Francisco de Assis: pregai o Evangelho sempre possível e, quando necessário, usa palavras. Porque o nosso exemplo é o melhor Evangelho que nós podemos pregar. Se o nosso exemplo for, obviamente, bom. Do que é que adianta falarmos, por exemplo, no caso da gula, não comas isto, não comas aquilo, mas depois as pessoas vão nos ver comer e estamos a comer aquilo que a gente diz para não comerem. Por isso, sejamos coerentes e procuremos sempre a ajuda dos sacerdotes tradicionais da fraternidade, e procuremos santificar-nos no século XXI. Porque basicamente santificar, o trabalho é sempre o mesmo, isso não muda. Como dizia Nosso Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Santificar é a mesma coisa: sacramentos, vida de oração, penitência, assistir à Santa Missa, fazer parte da Santa Igreja Católica e servir Nosso Senhor. Isso não muda. O que muda essencialmente são os nossos inimigos, adotam outras formas. Da mesma forma, por exemplo, que os sacrifícios de crianças antigamente eram feitos em rituais com demónios, hoje em dia são em clínicas de aborto. Por isso, o inimigo apenas muda de forma, mas o resultado é sempre o mesmo. Por isso, há que conhecer o nosso inimigo, essencialmente, para alcançar a santidade no século XXI. Daí o foco ter sido uma exposição mais no pecado, porque lá está, soluções nós sabemos quais são. Muita oração, muita penitência e assistir à Santa Missa de sempre, e não àquela ceia protestante. Por isso, como sempre no final, deixo um apelo a rezarem por estas pobres almas que estão perdidas no pecado, que normalizam o pecado, que estão presas, cegas no pecado e pelo pecado. E alguém tem que equilibrar a balança, e é nós que Deus Nosso Senhor chama para rezar, para servir e para reparar. Quase certo, como disse, faltou-me dizer muita coisa, mas como também disse, cada um destes pecados dava quase para fazer um podcast só para cada um deles. Por isso eu quis só deixar aqui uma breve exposição do tema. Se houver procura e interesse, posso depois expandi-lo mais noutros podcasts, mas acho que é um tema que é preciso abordar, porque nos tempos em que vivemos há exageradamente uma enorme normalização do pecado e um total afastamento da Igreja e dos seus conceitos. Já ninguém sabe o que é inferno, já ninguém sabe o que é o céu, porque mesmo que eles tenham aquela noção de um dia morre e a pessoa vai para um sítio melhor, não sabem o que é isso, porque também automaticamente canonizam os seus mortos, com muita pena minha, porque são menos almas que as pessoas estão a rezar. Por isso, espero que se mantenham firmes desse lado, meus queridos guerreiros, permaneçam sempre fortes em Cristo, entreguem-se a Nossa Senhora e façam filas. Filas, como eu disse, podem tirar paciência, mas façam filas na fraternidade, a procurar pelo escapulário, pela consagração e por todas as devoções que possam ter por Nossa Senhora, por Nosso Senhor, por São José e por todos os santos. Corram para ganhar esta corrida que é a salvação. E o único adversário que vocês têm é o diabo que vai atrás de vocês. Não deixem que o diabo corte a meta antes de vós. Não olhem para trás. Olhem sempre em frente, sempre para Cristo, sempre para o caminho, para a verdade e para a vida. Ave Christus Rex. Alleluia.